Saudações, camaradas. Eu me chamo Thiago. Esse daqui é o Prelúdio, podcast socialista e revolucionário da EFOP. E hoje a gente tem uma conversa com um convidado bem interessante, Matias Pinto, simplesmente talvez um podcaster profissional aqui na nossa frente. O Matias constrói diversas iniciativas de podcast e tem uma série de programas, dentre eles o Xadrez Verbal, talvez é o mais consolidado. E aí a gente está aproveitando a vinda dele em terras catarinenses para debater um pouco, especialmente sobre a América Latina, a conjuntura que está estourando no nosso subcontinente, o que está acontecendo aqui em diversos países e como que os Estados Unidos entram nisso tudo, né? Então, pô, Matias, é uma honra, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Buenas, Thiago. Buenas aos ouvintes aí do Prelúdio. Um prazer estar falando com vocês aqui. Eu sou da época, né, que o termo podosfera significava algo, né? Hoje em dia se perdeu um pouco, mas a gente sempre gosta de colaborar com iniciativas que justamente ampliem o debate político aqui no Brasil. Muito bem. Eu sei que a chance é maior das pessoas te conhecerem do que conhecerem o programa, mas para aqueles que eventualmente ainda não te conhecem, explica aí como que iniciou tudo, né? Você está hoje no Xadrez Verbal e várias outras iniciativas, né? Como que começou tudo isso? Isso, eu sou formado em História, né, pela Universidade de São Paulo. E já no meu segundo ano, né, de faculdade, eu enveredei por uma pesquisa em relação ao futebol no Cone Sul, ligada justamente à questão política e de história oral também, né? Nesses contatos que eu tive dentro da faculdade, eu acabei fazendo parte de um time autogestionado na Várzea Paulistana, o Autônomos Futebol Clube, que foi fundado por punks e anarquistas em 2006, que foi o ano que eu entrei na faculdade também. Eu comecei a jogar pelo Autônomos em 2010, e no Autônomos eu conheci o Leandro e a mim, que seria um dos sócios fundadores da Central 3, que foi uma das primeiras produtoras dedicadas exclusivamente ao podcast em São Paulo, né? E no Brasil, já aí numa segunda geração, né, de podcasters e que justamente estavam já buscando outros nichos, né? Porque o podcast no Brasil, no começo, era muito ligado tanto à questão tecnológica, né, e da cultura geek, assim, né, em relação, enfim, a produções de Hollywood, de quadrinhos, enfim. Mas nesse segundo momento o podcast já estava começando a se diversificar e falando de outras temáticas, né, do esporte, política, enfim, estava ampliando justamente o leque de assuntos. A Central 3 surge nesse contexto em 2013, né, um ano bastante importante, né, para a conjuntura política não só no Brasil, mas no resto do mundo. É, e eu comecei o primeiro podcast que eu participei, que foi minha porta de entrada, foi o Som das Torcidas, que tinha muito da pesquisa que eu já vinha realizando, né, pensando nessa questão da história oral na América Latina, no qual as torcidas contam, né, as suas próprias histórias através dos cânticos e que tem muita ligação também com a história política do continente. Então veio então nesse primeiro ano de 2013 o Som das Torcidas, em 2014 eu eh, junto ao Gabriel Brito e o Felipe Bigliazzi Domingues, a gente criou o Conexão Sudaca, sob supervisão do Leandro Yamin também, que daí falava de América do Sul a partir do futebol, mas também tratava de questões culturais e políticas do nosso subcontinente. Mas nesses 2 primeiros anos de Central 3 eu era freelancer, né? Enfim, era um colaborador. E em 2015 eu acabei sendo efetivado e já tendo mais tempo, né, para poder pensar podcasts, né, tirar ideias da gaveta. Eu fiz um convite para o Felipe Nobre Figueiredo, que é meu colega de faculdade, conheço ele há 20 anos, né, desde 2006, quando eu entrei. E ele já tinha o Xadrez Verbal como blog e estava tentando fazer um canal de YouTube. E ele sempre me convidava para colaborar textualmente, mas eu estava numa rotina com um trabalho de segunda a sexta, mais os podcasts que eu fazia ao longo da semana. Então não conseguia colaborar com ele, então foi a forma de eu de certa forma,
inverter o papel, né? Daí eu convidei ele para a gente pensar em fazer um podcast, e daí veio a ideia de transformar o Xadrez Verbal num podcast daí sobre política internacional, porque justamente a gente mapeou a podosfera ali em 2015 e viu que faltava algum podcast que tratasse com profundidade, né, de assuntos da política internacional, e o programa surgiu despretensiosamente. Inclusive o Felipe sempre fala isso, né, que ele aceitou o convite porque era eu que estava fazendo, mas ele não imaginava que ninguém ia parar para escutar a gente, né? Enfim, dois historiadores desconhecidos, enfim, mas o programa já na primeira temporada se provou um sucesso de público, né? A gente também agradece, agradece muito a divulgadores científicos que nos ajudaram nesse começo, principalmente o Pirula, foi um cara muito importante, né, para o começo do xadrez herbal. A gente é muito grato a ele até hoje, né? Inclusive ele está passando aí por uma situação delicada de saúde, então a gente sempre também pede para o pessoal colaborar, porque ele foi um cara muito importante para a divulgação científica na internet e ajudou muito o xadrez verbal no começo. E além de outras personalidades da internet que também logo abraçaram o xadrez verbal, né? O Ivan Mizanzuki também, que foi um cara que deu uma moral para a gente ali no começo. Então, no boca a boca, o xadrez verbal também ganhou bastante público, né, nesses primeiros anos. A gente nunca investiu R$ 1 em divulgação nem nada, assim, o nosso crescimento é orgânico, muito por conta, né, de compartilhar, enfim, até pela própria lógica do podcast, né, de assinar o feed, então a gente também não precisa ficar brigando contra o algoritmo, então a gente tem uma audiência bastante consolidada atualmente por conta dessa moral que a gente ganhou ali no começo, né, de outros divulgadores, e o nosso trabalho foi crescendo exponencialmente, de forma orgânica também, respondendo a uma demanda da audiência que queria que a gente se aprofundasse, né, em temas da política internacional, sobretudo, né, de regiões que não são tão acompanhadas no noticiário do dia a dia, né, nos grandes meios da mídia tradicional. Então a gente, principalmente a América Latina, que é a minha expertise, né, desde a faculdade, sempre tive esse interesse, né, pelo nosso subcontinente. Então a América Latina tem um grande papel dentro do xadrez verbal, eh, por uma questão de militância também. Não, boto fé. E, assim, você colocou 2 elementos que talvez expliquem um pouco do crescimento de vocês, né, o aspecto orgânico e esse apoio de divulgadores científicos, né. Mas você acha que tem algum elemento que a gente pode usar, inclusive, como aprendizado mesmo? Porque, bom, a gente tá num podcast abertamente socialista e revolucionário, e no nosso campo você já deve estar careca de saber disso, né? Mas no nosso campo tem um aspecto que é uma dificuldade muito grande em criar veículos de comunicação. Na verdade, as experiências que a gente tem de grandes jornais, mesmo o jornal impresso ou programas de rádio, etc., elas geralmente são remotas, são do passado, né? Hoje a gente tem essa dificuldade, né? Então, quando a gente tem uma experiência como a de vocês, que tenta debater algum tema criticamente, com profundidade, e que consegue ter êxito em termos de público, porque, poxa, a gente está falando de um vocês têm algo em torno de 100 a 200 mil visualizações por episódio, né? Se eu não tô errado. Por aí, a gente tem alguns episódios que inclusive furam a bolha, né, tipo, passam de 200.000 downloads, enfim. Mas eu acho que o principal foi sempre a questão didática, né? E é uma crítica que vem justamente desde a época da universidade, né, da graduação. Porque no tripé da universidade a extensão sempre é ignorada, né? Então era uma coisa que me incomodava desde o meu tempo de estudante, até porque eu sou criado ali no bairro do Butantã, né, onde fica a cidade universitária da USP, na capital paulista, e eu vejo esse contraste. Quando eu era pequeno e que a USP era aberta, né, para comunidade do entorno, e ela foi se fechando cada vez mais em si. Então era uma questão que me incomodava muito, inclusive eu não segui a carreira acadêmica por conta disso, né? Um dos principais motivos de eu ter abandonado, né, a vida acadêmica foi essa questão hermética, né? E que o campus ali da USP se tornou um feudo, então não tem diálogo com a comunidade, então era uma coisa que me dava bastante angústia. E então
eu fui para o jornalismo até como uma forma de compartilhar o que eu aprendi dentro da universidade, né? E eu então acho que esse aspecto foi bastante importante no começo do xadrez verbal, porque a gente tem o ouvinte do xadrez verbal é bastante heterogêneo, tanto questão ideológica quanto de formação. Então a gente quer falar para o máximo de pessoas possíveis, justamente para afinar o debate em relação à política internacional, porque a gente acredita que ela tem um papel central nas nossas vidas, né? O Felipe tem uma frase também que ele fala que a gente ganha em real, mas come em dólar. Então, esses impactos assim da economia mundial vão chegar no bolso do trabalhador brasileiro. Então, para ele entender e até se prevenir, né, justamente, é importante ele saber o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, começo do ano agora, né, com o fechamento ali do Estreito de Hormuz, tem um impacto na vida é, do cidadão global, né, de várias partes do planeta. Então, a nossa preocupação sempre foi uma questão didática, principalmente na parte histórica, né? Porque a gente tem essa preocupação de contextualizar todos os países que a gente for tratar, né? Inclusive os mais desconhecidos, né? Então, por exemplo, se a gente vai falar ano passado, né? O programa que teve maior audiência foi dos protestos no Nepal. Nem eu, nem o Felipe somos especialistas na história do Nepal, mas foi um evento relevante, né, para a política internacional ano passado, e a gente justamente estudou, né, a gente não vê o Nepal na faculdade, enfim, na nossa época de graduação, História da Ásia era uma matéria optativa e que só voltou a ter um professor da cadeira no final da minha graduação e do Felipe, então a gente nem chegou a fazer o curso direito, enfim, uma matéria de um semestre para falar do maior continente mais populoso, enfim, não dá conta. Até porque o professor que foi contratado à época era especialista em história soviética, então ele ia falar da perspectiva soviética do continente asiático. Mas a gente se preparou, né, para esses programas, foi atrás, né, justamente de fontes, infelizmente, em inglês, né, porque é o que tem, mas para preparar esse programa para justamente explicar o que estava acontecendo no Nepal, né? Então, isso é um exercício semanal que a gente faz, porque a gente está sempre produzindo o próximo programa, né? Tipo, eu tô gravando aqui com vocês sexta-feira, dia 10, né? Para quem estiver ouvindo, 10 de julho, para quem estiver ouvindo no futuro. Na quinta-feira ontem eu terminei de editar o programa dessa semana, a edição 467, que está com o título OTAN e Racismo na Copa do Mundo. Mas assim que eu entreguei esse programa, já estou pensando no próximo, porque justamente pela dinâmica, né, do noticiário internacional, né? Por exemplo, no começo do ano, eu estava de férias em Salvador, quando o Maduro foi abduzido, né, pelos Mariners na Venezuela. Ali, assim, minhas férias praticamente acabaram, porque eu já estava pensando no programa que eu ia gravar dali a uma, 2 semanas, né? Porque justamente não para, né? O mundo não para, então a gente está sempre tentando se atualizar. Mas voltando, né, à pergunta inicial, eu acho que essa foi, acho que nosso diferencial, assim, justamente essa preocupação didática, né, de eh, justamente filtrar, né, parte das informações que a gente usa, né, de substrato para o programa, porque nem eu nem o Felipe somos jornalistas, né, e a gente também não tem uma agência de notícias, né, então o nosso trabalho é de filtrar o que veículos da grande imprensa ou iniciativas independentes também realizam de prospecção, e a gente pega, né, e a gente pega esses veículos, independentes ou não, para tentar trazer o máximo de informação possível para o nosso público.
E deve ser um trabalho, bastante árduo, né, porque eu fico pensando assim, a gente sabe que a grande mídia, a mídia burguesa em geral, ela obviamente ela vai filtrar todos os temas que ela quer que passe e os que ela não quer que passe, né. Isso já fica explícito nacionalmente, mas internacionalmente fica até pior, né, porque, bom, pega o exemplo recente ali, o pau estava comendo na Bolívia e pouca notícia, você abria ali os principais portais, os principais Sim. simplesmente assim, começou Ignora, né? começou a aparecer notícia, eu reparei quando começou a arrefecer o movimento, ou por exemplo, quando o Lula, deu alguma ajuda lá, humanitária e tal. Mediou um É, pouco a mediou um situação. pouco a situação, daí ali começou a ter a mesma coisa quando explodiu o Chile em 2019 também, você não encontrava basicamente notícia, né. É. Então, eu imagino que esse, por um lado, deve ser um aspecto, virtuoso, digamos assim, do programa, de por que que também chama, né, Sim, atenção. por isso que a gente busca o maior número de informações possíveis, né? E até assim, por eu ter já viajado bastante, né, pelo continente, eu também tenho algumas fontes próximas, né? E daí acaba, né? O amigo de um amigo tá ali também trabalhando, enfim. Então a gente já tem também, assim, alguns colaboradores, né, internacionais que volta e meia a gente chama para participar do programa também. E até pela a própria formação, né, do nosso público que se torna uma comunidade também, né. Eu acho que isso algo muito importante do podcast, né, que justamente tem uma linguagem informal e mais próxima do ouvinte, né, então ele se sente participando daquilo. E a gente recebe muita ajuda dos ouvintes, a gente é muito grato à nossa audiência, porque também ela está bastante espalhada, né, pelo mundo. A gente tem casos também, né, de estrangeiros que moram no Brasil e ouvem o programa, de brasileiros que moram no exterior e que nos auxiliam, porque querem também saber, ouvir em português, né, o que está acontecendo, não ter só o contato com a mídia local, enfim. Então, é um programa que foi se construindo dessa forma também, né, com uma participação efetiva mesmo da audiência, né, seja mandando alguma recomendação, seja se voluntariando para participar de alguma pauta, né, porque, enfim, eu e o Felipe, cada um tem as suas áreas de interesse, e daí quando a gente sente que a gente não está habilitado para falar de um tema, a gente traz convidados, justamente pessoas estão mais capacitadas para falar, né. Então, o formato ajuda bastante nisso, assim, né, dessa participação, de ouvintes ou de conhecidos, enfim, que possam somar ao programa, né. E um caso, por exemplo, que eu acho que destacou, né, a cobertura do xadrez verbal foi nas penúltimas eleições peruanas, quando justamente um pouco antes da gente gravar, eu entrei em contato com um amigo jornalista no Peru, e ele me falou assim, ó, o tracking aqui, né, do veículo que ele trabalha, falou, ó, tá dando que o Pedro Castilho é um candidato que tá crescendo. Tipo, ele não tá entre os 5 mais cotados, mas é bom ficar de olho nele. E a gente foi eu não vou afirmar categoricamente, mas eu acredito que a gente tenha sido o único veículo no Brasil que, antes da eleição, falou que o Pedro Castilho tinha chances, porque era uma eleição tão pulverizada também que os grandes veículos estavam dando 5 candidatos, né, como favoritos, e o Pedro Castilho não estava incluído entre eles. Então, por conta justamente desse contato que eu fiz um pouco antes da gravação, ele apareceu, a gente incluiu ele nesse grupo de candidatos, e ele acabou indo para o segundo turno e vencendo as eleições. Tanto é que a CNN internacional não tinha a foto dele no banco de dados. O candidato foi para o segundo turno e uma dos maiores grupos de comunicação do mundo não tinha uma foto dele no banco de dados. Então, mostra assim como também os, a mídia independente, né, iniciativas eh, menores assim de jornalismo, digo de investimento, não de trabalho, muitas vezes ainda conseguem dar furos, né? Tipo, ainda conseguem surpreender assim, né? Enfim, grupos de comunicação estabelecidos. E isso é, de fato, um ponto importante, né, porque realmente no nosso campo, assim, do que a gente chama mesmo de mídia independente, é muito difícil da gente ter um trabalho que não fique a reboque da grande mídia, literalmente, né, então que a gente fica meio à mercê mesmo, Não, né. assim, porque a gente consome também, né? É inevitável, assim, né? Até porque é isso. A France Press, a Reuters,
ela já tem ali um repórter de prontidão no Nepal, pegando o exemplo, ou que está ali do lado, sei lá, na Índia. Mas ela consegue, a estrutura dela permite isso, né? Que assim que acontecer alguma coisa que fuja da normalidade, né? Porque também é isso, né? Só vai também investigar esses países mais remotos quando acontece alguma coisa extraordinária, mas eles têm a capacidade, né? Tem capilaridade para isso, de enviar um jornalista, um profissional, enfim, para onde quer que seja. Então a gente depende também, né? A gente se aproveita, na verdade, dos grandes veículos para fazer o nosso trabalho. Sim. E, inclusive, isso para nós é um ponto importante no Brasil, porque, bom, você já começou a falar, por exemplo, sobre a questão do Peru. E, bom, quando a gente debate a questão do capitalismo e tal, tem várias questões que a gente poderia debater, mas aqui na escola, né, pela IFOP, né, a gente tem inclusive o nome da Vânia Bambirra, inclusive por isso, né, a gente parte de uma perspectiva de tentar entender o capitalismo na característica dependente, periférica da América Latina. E uma das características que a gente discute, estuda, debate, enfim, como várias particularidades a gente compartilha na América Latina. A gente sabe isso historicamente, né? Estoura um golpe militar, daqui a pouco começa a pipocar golpe militar em tudo que é país, né? Estoura governos progressistas, daí começa a pipocar. Agora também tá a leva de governos da Então, direita. chamando a onda azul, né? Pois é, Em em oposição à oposição. onda rosa do começo do século, Pois né? bem. Só que, ao mesmo tempo, tem uma característica que eu não sei se tu concorda ou não, mas que, de alguma forma, pegando o público um pouco mais amplo no Brasil, tem um pouco uma separação cultural, ideológica com os demais países latino-americanos, né? Não só pelo idioma, que talvez seja um dos fatores, mas tem essa característica de não integração regional, né? Isso é uma questão assim que sempre me chamou a atenção, né? É, como o Brasil acaba ficando de costas para o resto do continente, né? Isso, enfim, tem vários motivos, né, que a história ajuda a explicar, né? Só fazendo um pequeno parênteses aqui, pessoal, que o meu pai nasceu a exatos 3 quarteirões do Uruguai, na cidade de Santana do Livramento, que é um ponto de fronteira seca com o Uruguai, na chamada região ali, Fronteira da Paz, né? Porque é uma região que há muito tempo não tem conflito nenhum, né? Inclusive, os últimos conflitos que tiveram na região foram por conta das guerras civis, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Uruguai, no começo do século passado. Então, é uma região de uma convivência pacífica e que eu tomo ela como um exemplo de vida, assim, né? Eu acho que até eu tenho essa veia, essa veia internacionalista por conta do primeiro contato que eu tive na fronteira quando eu tinha 5 anos, que para mim foi uma coisa fascinante e foi uma viagem que me marcou bastante, né? E o modo de vida aí nessa região. Só que, claro, isso não funciona, né, em toda a fronteira que o Brasil tem com seus vizinhos, né? Ali é uma situação particular, tem outras fronteiras que o Brasil faz que não tem uma convivência tão pacífica assim, enfim, até por uma questão de desigualdade, enfim, mas ali em Santana do Livramento e Rivera tem essa convivência pacífica. E para mim era difícil entender assim como que o Brasil, o resto do Brasil, né, principalmente os grandes núcleos urbanos que estão na costa, tão distante das fronteiras, justamente, não tem essa integração. E você, para mim, uma das questões mais latentes é em relação à própria música, porque os países vizinhos consomem muito mais a música brasileira do que o contrário. E muitas vezes os artistas dos países vizinhos que estouram no Brasil vêm com versões em inglês, porque o brasileiro costuma ouvir a partir de uma mediação do mercado estadunidense. Então, por exemplo, a Shakira, ela geralmente lança uma música, sei lá, em espanhol ou em inglês. Só que aqui no Brasil, a versão mais difundida vai ser em inglês, não em espanhol. Então, tem essa questão, até pela própria mentalidade, assim, né, do brasileiro, né, do consumo cultural que se distancia um pouco dos vizinhos. E isso, assim, tipo, uma banda argentina, ela toca no México, mas dificilmente ela vai tocar no Brasil. Sei lá,
eu sou muito fã de uma banda uruguaia que inclusive tocou em Floripa no começo do ano, La Vela Puerca, só que eles nunca tocaram em São Paulo. Então, por que uma banda uruguaia que toca em vários países da região nunca tocou numa das maiores cidades da América Latina? Porque não sabe se vai, não tem certeza se vai ter público ou não. É uma realidade que tem mudado, mas ainda é bastante incipiente. Mas a principal questão, talvez, né, desse distanciamento do Brasil com os países vizinhos se dê justamente logo após o processo de independência na América Latina, no qual o Brasil seguiu, né, ligado à coroa portuguesa, né, com Dom Pedro I, e era visto como uma ameaça para as repúblicas que acabaram de se estabelecer nos países vizinhos. Então tinha essa desconfiança também das repúblicas hispano-americanas com o Império do Brasil, e que teve até a própria questão, né, da Guerra da Cisplatina, e que a solução foi justamente criar ali um outro Estado, né, que ainda não seria nem da Confederação é, da ideia, né, ali, né, do Artigas, né, de Uruguai, Argentina e Paraguai serem um só país, mas que também não ia fazer parte do Império do Brasil. Então, o Uruguai nasce independente por conta disso, né? Aí um dos exemplos, né, do chamado Estado tampão, né? Justamente para diminuir as tensões, né, entre as duas grandes potências do Cone Sul, que era Brasil e Argentina. Então, eu acho que essa é a principal questão, assim, né, da formação aqui da América do Sul, desse distanciamento do Brasil do resto dos países da região. Tem tanto essa questão da população, né, porque a maior parte da população brasileira está na costa distante, né, das fronteiras, a questão da língua e, nesse primeiro momento, a questão política, né, de que o Brasil seguiu ligado, né, ao Reino de Portugal, e isso era visto, né, como uma ameaça pelos países vizinhos, e daí vão ter, né, diversos conflitos, né, no qual o Brasil participa, né, e muitas vezes está do lado vencedor, enfim, campanha contra Rosas, a Guerra do Paraguai, e daí vai delimitando as fronteiras, né, até mais ou menos o desenho que a gente tem hoje. Sim. E você acha que se a gente fosse pegar esse recorte histórico aí desde o século XIX até hoje, teve algum momento de algo próximo de uma exceção a isso, em que a gente entrou num movimento de maior unificação? Eu fico pensando ali, por exemplo, esse período pré-onda de golpes militares, né, quando a gente tem uma integração um pouco maior dos partidos de esquerda, em alguma medida, né, ou pelo menos inclusive com o que no Brasil ficou conhecido como trabalhismo, né, então tinha, por exemplo, Vargas, Perón na Argentina, haviam relações, né, parecia que se criavam relações, né. Eu acho assim, o Mercosul foi uma iniciativa nesse sentido, assim, né, pensando na questão estatal mesmo, assim, né. Enfim, eu sou um defensor do Mercosul, até por conta dessa minha origem, né, paterna, mas o Mercosul acaba sendo bastante combatido também, né. Nesse E exato momento, inclusive, Não, diga-se de com passagem. certeza, né, hoje o Mercosul, tipo, tá ali numa disputa, justamente, né, até por conta, do governo Milei, que nunca quis, ter uma relação tão próxima dos países vizinhos, né, porque com a eleição do Milei, a Argentina passou a olhar para os Estados Unidos, para Israel, enfim, o eixo da política externa argentina mudou radicalmente, né, com a eleição do presidente libertário. Aliás, deixa eu só fazer um comentário, porque eu Claro. li assim ontem ou anteontem eu acho que foi na Folha de São Paulo, porque estavam fazendo um comentário crítico ao Mercosul, justamente. E a crítica era mais ou menos sacana, né? Mas a crítica se critica muito as taxas que os Estados Unidos estão aplicando ao Brasil, mas se deveria repensar o modelo de Mercosul, porque justamente o Mercosul é uma forma de protecionismo, né? Como qualquer outra estrutura, né, de blocos econômicos, né? E aí a crítica é justamente essa, né? Então, ou seja,
se tensionava, o jornal estava tensionando uma liberalização do bloco, ou uma dissolução do bloco, uma redução das taxas, sei lá, para Né, mas o Mercosul teve um impacto muito positivo, assim, para a integração econômica do continente, porque é que faz mais sentido realmente, né? Tipo, a gente consegue, justamente dos países que formaram o bloco ali no começo, né? Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, ah, tem quase tudo aqui, né, do que precisa. E é isso, assim, o Brasil tem uma defasagem de trigo na produção. O país consome muito pão, mas produz pouco trigo. A Argentina tem um celeiro lá de grãos, enfim. Então é favorecer justamente essas trocas, justamente aqui dentro da região e fortalecer a economia regional. Mas, enfim, o Mercosul foi combatido desde do começo da sua criação, e daí passou, né, por diversas mudanças ideológicas, né, essas ondas, né, que a gente estava se referindo. Teve momentos de maior aproximação, mas daí, por exemplo, até quando eram governos à esquerda, né, o Kirchner na Argentina e a Frente Ampla no Uruguai, teve o episódio das papeleiras, por exemplo, que daí a fronteira entre os dois países ficou fechada, né? Tipo, por conta ali da crise em Gualeguaychú, enfim, que o Uruguai acabou instalando papeleiras com investimento exterior, a Argentina estava disputando as mesmas papeleiras e daí criou uma ruptura momentânea ali naquele momento, né? Porque tem essa questão também da disputa regional, né? Então, o Mercosul serviria, né, para equilibrar, né, essas disputas, mas tem também toda uma questão aí de desconfiança também, né, entre os seus sócios, né? A própria questão também, né, voltando aí falando das ditaduras militares, né, da própria construção de Itaipu, né, que eh, tem a sua importância, mas era também usada, né, como uma arma, né, ali nas negociações na bacia do Prata, enfim. Então, mas eu acho que até assim, quando eu comecei a viajar, né, pelo continente por conta própria, né, ali no final da graduação, era um momento bastante positivo também, né, dessa questão da, porque eu peguei o finalzinho ali da onda rosa, né, começo da década passada, né, começo dos anos 2010, começo assim. dos anos 2010, que ainda tinha assim um otimismo assim O no, boom no das horizonte. commodities ainda estava Já estava começando a declinando. arrefecer, né? Tipo, você teve ali a crise de 2008, que justamente demorou a chegar na América do Sul, né? Mas era um momento bastante positivo assim das relações, né? Do Brasil com os países vizinhos e conseguir assim aproveitar esse momento de otimismo no ar, mas depois, enfim, veio também as diversas crises econômicas aqui na região, né? A Argentina sendo a principal afetada, né? E daí fica aqui a recomendação, eu acho que um documentário que foi muito impactante também quando eu vi em 2005 lançado, que é o Memórias del Saqueo, do Fernando Pino Solanas, que é um filme que mostra assim como que desde a independência a Argentina se viu endividada e que ela luta, né, contra esse endividamento há mais de 2 séculos agora, né? Então é um filme interessante para mostrar tipo, os mecanismos que fazem a Argentina permanecer endividada por conta de interesses do capital estrangeiro. Sim. É interessante que você fala desse fracionamento dos países na América Latina, porque enquanto marxistas, a gente tem análises que mais ou menos vão no sentido de quando a gente analisa, por exemplo, a correlação de classe, a gente tenta ver o quão unificado tá as classes dominantes e o quão fragmentada tá as classes subalternas, né, as classes dominadas, né, a classe trabalhadora em geral, né. E quando a gente olha para o mercado internacional, de alguma forma dá para se assemelhar também, falando a mesma coisa dos países centrais, que tendem a estar mais unificados, né? Vide, por exemplo, União Europeia, ou a própria OTAN, para pegar ali uma unificação militar, digamos, né? Ou o G7, etc. E como os países periféricos em geral, pega os países africanos, pega os latino-americanos, em geral se fracionam, né? Então é difícil
criar coesões, blocos econômicos, né? A gente tem o Mercosul, mas assim, ele é muito, muito distante do que é, por exemplo, a zona do euro, né? A Ah, União sim, não, Europeia. nem se compara, né? Tinha, né? Surgiram ali próximos, né? Até servia como inspiração, mas nunca chegou aí a integração que houve na comunidade europeia, que também tem, claro, suas falhas, né, e críticas internas, né, principalmente pensando numa perspectiva à esquerda, né, das políticas de austeridade, né, e que, enfim, aumentaram o empobrecimento em algumas, principalmente ali nos países do Mediterrâneo, enfim, mas realmente, assim, a periferia, assim, né, do mundo globalizado, né, o sul global, enfim, ele tem menos ferramentas justamente para esse tipo de integração, até porque são fomentadas justamente, né, pelo dito primeiro mundo, essas disputas regionais, né? Não, o exemplo que tu deu da Shakira, inclusive, ele é muito Sim, ilustrativo, né? é, Até a relação que a gente faz é literalmente intermediada sim, pelos países centrais, né? Você acha que de alguma forma a gente tem. Essa é um pouco a impressão que a gente tem, né? Discutindo um pouco a conjuntura internacional, que pega ali o contexto, de novo, dos pré-golpes, etc. Tinha um debate forte na América Latina sobre o debate da dependência, do imperialismo, que foi um debate sempre caro na esquerda, né? Desde o século XX, né? Começo do século XX, ali com a Primeira Guerra Mundial. Você tem uma leitura de que hoje isso está mais, ou pelo menos nesse pós-onda de ditadores na América Latina, isso se enfraqueceu um pouco? Porque agora, mais recentemente, voltou a se debater num contexto de sul global, ou até por conta do BRICS, com relação à China, Rússia, mas parece que a nossa leitura, pelo menos aqui, em algum grau, o debate sobre imperialismo, ou sobre o que quer que seja, né, se vai relacionar as desigualdades do mundo, parece que ele enfraqueceu nas últimas 3, 4 décadas. Não sei se tu tem como que você lê esse cenário? eu acho que o imperialismo ele muitas vezes é subestimado, assim, né? E eu acho que até uma própria característica dele mudar a forma, né? Justamente, né? Então existem daí outras formas de domínio, né? Mas eu acho que justamente era isso, assim, né? Falando justamente da conjuntura atual, o trumpismo, esse segundo mandato do Trump, ele está resgatando justamente as formas do imperialismo clássico, né, dos Estados Unidos. A própria chamada doutrina Monroe, né, que tem essa inspiração no Monroe, mostra isso, assim, que os Estados Unidos está muito próximo de voltar com a política da canhoneira, assim, né, Qual de- política? da canhoneira, justamente de usar o poderio militar para conseguir os seus interesses, né, como é o caso do Maduro, ou uma ameaça à Groenlândia, enfim, a Groenlândia estava na dela ali, né? Ela tem as questões internas, né, da política dinamarquesa, né? Os próprios ilhéus ali buscam, né, uma independência, né, frente ao governo dinamarquês, mas com essa postura agressiva do Trump, inclusive já até se discute aí uma outra conjuntura ali interna, enfim. Mas é isso, assim, né? Os Estados Unidos, no momento agora, até por conta da ameaça chinesa, né? Que, enfim, hoje a China é o principal parceiro comercial de diversos países da região, né? Os Estados Unidos foi perdendo a força no mercado latino-americano, tenta, né, se voltar, tenta retomar justamente essa área de influência e nesses postos chaves, né? E daí é isso, ameaça a Groenlândia, ameaça ao Panamá, porque justamente quer o controle do canal novamente, né? Aí, por exemplo, ali na América Central você tem a Nicarágua, que é essa assim muito mais próxima da China e tem sempre esse projeto virtual, né, da construção de um canal na Nicarágua e que daí aumentaria justamente a influência chinesa na região, né? E daí os países mais próximos da China justamente são os que são mais ameaçados, né? Além da Nicarágua, Cuba também, né? Que é o próximo alvo. E, enfim, eu acho que desde da crise, né? Da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis e a tentativa da invasão na Baía dos Porcos, nunca teve tão próximo, né, de uma intervenção militar estadunidense em Cuba, que é algo
bastante preocupante e que, inclusive, setores oposicionistas ao regime Castro não querem que isso vá adiante, né? Porque entendem justamente que a questão cubana diz respeito aos cubanos, né? Então, eu acho até curioso, assim, né, que muitos gussanos, né, como são chamados, né, os inimigos do regime, têm essa consciência também de que não querem uma intervenção militar estadunidense. Claro que tem ali setores, né, na Flórida principalmente, que não se importam, né, de vidas cubanas serem sacrificadas, mas você tem alguns porta-vozes assim famosos, né, da oposição cubana, como a Gloria Estefan, por exemplo, que não querem uma intervenção militar dos Estados Unidos porque sabe que isso seria muito prejudicial, né, para a população cubana como um todo. Mas eu acho que a gente está muito próximo, infelizmente, né, de uma operação militar dos Estados Unidos em Cuba, né? E até por conta do protagonismo hoje que tem o Marco Rubio, né? Sim. Dentro do governo Trump. Não, e você estava comentando ali da oposição em Cuba, defender, talvez indiretamente ou diretamente, uma autodeterminação, né, no sentido, É. temos divergência, mas somos nós que vamos Sim, resolver. sim, é. Enquanto no Brasil a gente Ah, teve os casos dos não, tem que atacar, não, e faça daí a mesma coisa com o Lula como que fizeram com o as Maduro. tarifas também, né? Enfim, e daí, né? Tem que retomar a citação do Darcy Ribeiro, né? Que a elite brasileira é cobiçosa, né? E ela vem de pátria mesmo, assim, não tem nenhuma preocupação, né? Enfim, com um bem-estar nacional, enfim, né? Então, muita gente aqui no Brasil apoiaria também uma intervenção militar, enfim, né, criando esses espantalhos também, né, da ditadura do STF. Então aplaude, né, as tarifas que são extremamente prejudiciais para a economia brasileira, num primeiro momento, porque também é isso, né? Saiu, né, um dado recente de que desde 97 os Estados Unidos têm a pior participação na balança comercial brasileira e a China Disparou. justamente disparou. Uhum. Já era líder e agora ampliou vantagem em relação aos Estados Unidos, porque não tem vácuo, né? No comércio não tem vácuo. Se você não vender para um, vai aparecer outro comprador, né? Ainda mais com o Brasil sendo esse grande exportador, né? E agora a relação comercial Brasil com a zona do euro, né, o tão acordo que está há tantas décadas, né, em Sim, discussão, né, também abre mais mercado, né, para. porque também a zona do euro está se sentindo ameaçada pelos Estados Unidos. Porque é isso, a política atual estadunidense é tão agressiva que está todo mundo buscando outros parceiros comerciais, porque já não sente confiança, o que demonstra também um certo desespero, né, dos Estados Unidos, porque justamente está sendo ameaçado, né, de perder esse posto da vanguarda global. Assim. Inclusive eu acho que essa tem sido um pouco um consenso no campo mais à esquerda, na leitura internacional, de que essa expressão mais belicosa, ou mesmo essas taxas, tem a ver. Eu não sei, assim, é um debate bem difícil, né? Porque ele já entra no debate não mais da história, mas também um pouco num prognóstico do que poderia vir a ser, né? Mas uma ideia quase otimista de que os Estados Unidos está em declínio e em comparação com a China que estaria ascendendo, né? Então tem um pouco essa leitura, né? Que está caindo, mas está caindo atirando, embora essa queda ainda está só começando, né? Porque na Não, verdade sim. ainda é uma potência Não, claro. extremamente à frente, né? Militarmente não tem nem comparação, assim, mas no comércio, justamente, tem perdido ano a ano, né, esse posto, né. Sim. E, inclusive, isso entra a discussão que tem aparecido dos Estados Unidos intervindo em vários desses países, né? Que foi a tensão que teve com o México e com a Colômbia recentemente. Claro, a invasão na Venezuela, eu acho que é a mais óbvia de todas. Teve no Panamá recentemente também. A tensão em Cuba, que você mencionou. A E própria questão, né, da catalogação do narcoterrorismo, né, e que daí justificaria justamente essas intervenções militares. inclusive, é nisso que eu ia te perguntar, né? Porque entrou essa discussão, esse debate, essa cartada que os Estados Unidos estão usando. Recentemente na Venezuela fizeram um ataque, né? A um grupo lá, e a um narcotraficante conhecido, né? É, Do Tren de Aragua, né. isso, É. exato. E recentemente daí a gente teve
é a catalogação, né, do Comando Vermelho e do primeiro Comando da Capital, né, o PCC, como terroristas, né? E daí entrou toda essa discussão, e aí a extrema-direita aqui no país, aproveitando a eleição, tá surfando um pouco nessa onda, né? Sim, não, e daí você vê iniciativas justamente dos governos à direita, né, apoiando essas medidas, né, porque daí tem esse inimigo em comum, né, que é o crime transnacional, que infelizmente ocorre, né, justamente no continente, né, o Trem de Aragua, por exemplo, né, que é uma organização que é muito mais ligada ao tráfico de pessoas e uma rede de extorsão do que do narcotráfico propriamente dita, né, mas ela tem justamente uma participação nos países que mais receberam a diáspora venezuelana, como é o caso do Chile e do Peru, por exemplo, né? Então, o Trem de Aragua atua mais nesse tipo, né, de delito do que no narcotráfico propriamente dito. E daí você vê, né, a chancelaria de Santiago que está armando aí agora um grupo, né, de países para lutar, né, contra o crime, a delinquência transnacional, né, como eles estão chamando, e que recentemente até um governo de esquerda, no caso do Uruguai, entrou nessa iniciativa. Ou você pega, por exemplo, o presidente recém-eleito na Colômbia, que falou de um plano Colômbia 2.0, né? E o que foi o plano Colômbia foi justamente uma iniciativa de que os Estados Unidos ia investir justamente materialmente, né, com capacitação militar para a Colômbia lutar, né, contra as guerrilhas, né, mas no caso as guerrilhas à esquerda, né, porque os grupos paramilitares tiveram um crescimento gigantesco, né, após o Plano Colômbia, inclusive, né, depois com as denúncias que o ex-presidente Álvaro Uribe está respondendo atualmente, né, por conta do caso dos falsos positivos, quando diversos inocentes ou mesmo guerrilheiros, né, acabaram assassinados na Colômbia, porque era um Fordismo da repressão armada, né, na Colômbia, né, no qual os membros das forças de segurança pública do país vizinho eram premiados com o abatimento, né, de supostos guerrilheiros, né. Eu não lembrava desse caso, exatamente desse aspecto específico que você tá mencionando, não lembrava Sim, disso. não, inclusive o Álvaro Uribe agora está respondendo na justiça, não só por isso, né, mas pela questão dos falsos positivos, e justamente um dos seus, uma das pessoas que levou ele a ser investigado foi o Ivan Cepeda, Hum. que foi o candidato derrotado, né, no pleito recente na Colômbia. Esses episódios eles ocorrem antes dos acordos de paz ou é Sim, depois? não, são antes do Ah, acordo tá, de são paz, antes. é no começo do século. Ah, tá, ok. Justamente durante a presidência do Álvaro Uribe, que depois é sucedido, né, pelo Juan Manuel Santos, que é quem leva a cabo os acordos de paz, porque justamente rompe, né, com o uribismo. Uhum. Para quem eventualmente estiver escutando esse episódio e que não sabe absolutamente nada sobre essas questões em relação a narcoterrorismo ou terrorismo, etc., e como que tu explicaria o quão problemático é esse avanço da capacidade, em alguns casos já realizada, mas em outros casos em potência de realizar intervenções literalmente militares em países na América Latina, em especial no Brasil? Eu acho que a principal problemática justamente é que você muda toda a forma de combate, né, porque se torna justamente uma questão militar e não de uma questão propriamente de segurança pública, né. Então, justamente isso, você torna mais difícil a própria investigação, né, porque acaba sendo uma operação, militaresca mesmo, né, e que daí precisa, né, abater o inimigo, enfim. E, assim, as principais operações contra o narcotráfico no Brasil e no resto do continente foram feitas com inteligência, né. É a famosa frase, né, follow the money, é seguir o dinheiro. O Al Capone, um dos maiores mafiosos da história dos Estados Unidos, foi preso por uma questão fiscal. Não foi preso pelos
pelo crime de contrabando de bebida e da formação de uma organização criminosa. Então, enfim, eu acho que justamente tem que seguir, né, quem financia toda essa rede. Mas aí, justamente, você vai. Vai cair na Faria Lima daí. É, Esse é o é isso. problema. É a Operação Carbono Oculto. Mas foi uma das maiores operações contra o crime organizado no Brasil. Você não matou ninguém. Só que daí também a gente vive, né, essa era da espetacularização da violência que ganha bastante tração, principalmente com as comunidades que são mais atingidas, né? E que é uma coisa bem divisível, claro, porque é, você não tem também é, as fontes, né, as pesquisas em relação aos impactos dessas operações, elas são bastante visíveis nas comunidades, né? Porque tem pessoas lá que concordam, e assim, tem que subir mesmo, atirar, porque, enfim, tem um impacto na vida dessas pessoas que Que estão são, sofrendo, que né, estão diretamente. sofrendo, né, com o narcotráfico. Mas é algo que não é uma unanimidade, né? Porque sabe que quando tem operação na favela, muitas pessoas que não têm envolvimento com narcotráfico acabam sendo atingidas também. É, que, enfim, E esse é uma das dificuldades, assim, eu sinto que, por exemplo, existe muita crítica, agora nem tanto, hoje em dia nem tanto, mas até pouco tempo atrás tinha uma crítica que, a direita, os líderes da direita conseguem falar muito fácil na internet, e chega pra todo mundo, e a esquerda é academicista, não sabe falar. O que beleza, em alguma parte até tem um quê de verdade. Mas tem uma questão que é a direita, ou enfim, essas figuras da extrema direita, eles vomitam o senso comum. E a gente sabe ali desde dos tempos mais remotos que é muito mais fácil você falar o senso comum, porque beleza, sim, já é o senso comum, então eu tô falando, só tô tem, tem, reforçando uma tem mais mentalidade que existe. adesão, assim. Do que eu falar um aspecto crítico que vai contra o senso comum. Não, e nesse aspecto do senso comum, justamente acho que a maior ameaça ao Estado de Direito na nossa região acaba sendo o buquelismo, e que tem sido replicado em outros países, né? Porque ele sim tem uma aprovação enorme, não só dentro de El Salvador, como em outros países da região. É, porque justamente ele levou a cabo, né, um massacre que está ocorrendo em El Salvador, seja, né, na perseguição aos grupos criminosos na rua e com a construção desses mega presídios, e que daí você já tem diversas denúncias, né, em relação ao impacto que isso vai ter na população salvadorenha, mas ele tem sido bastante respaldado. E, inclusive, está caminhando agora, né, para um terceiro mandato, porque já domina o Congresso, o Judiciário, então tá formando justamente aí esse Estado repressor e que tem sido pedido, né, em outros países. Então, muitos dos líderes, dos presidentes que estão sendo eleitos na América do Sul nesse momento têm adotado um discurso próximo ao Nayib Bukele. E não só assim na extrema direita, até candidatos de centro, né? Cabe lembrar que o Eduardo Paes, que é um candidato agora, né, ao governo do estado do Rio de Janeiro, que talvez seja o estado que há mais tempo vem sofrendo, né, com a questão do crime organizado, mas que é um candidato apoiado pelo atual governo brasileiro, e daí tem esses matizes ali da política fluminense, carioca, né, que, enfim, a esquerda perdeu muita força, né, do Brizola para cá, enfim, e não conseguiu se reorganizar. Então, assim, o Eduardo Paes é visto por muitos no Rio como um candidato à esquerda, mas a gente conhece o passado dele. Então, Quer vamos falar colocar. que algo tá acontecendo parecido aqui em Santa Catarina, mas não vou nem contar, senão a Sim, gente vai começar a chorar. mas vamos colocar então o Eduardo Paes no centro, porque justamente ele concorre com gente que está Mais a mais à direita. Mas ele mesmo foi visitar o mega presídio em El Salvador. E não duvido, se ele for eleito, que ele tente replicar isso Mas para o Estado. o próprio, como é que é? Foi o Kaká no Rio de Janeiro, né, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT, que elogiou lá o massacre no Rio, que deixou mais 100 mortes, né? Né? E outra, o próprio governo Lula também estava com um projeto
de ampliar o número de presídios de segurança máxima, então também cai nesse viés punitivista. Teve uma conversa que a gente fez com o Hertz Dias, que é o pré-candidato à presidência do PSTU, que ele fala um pouco sobre isso. Inclusive, recomendo escutarem para quem tiver curiosidade para saber sobre o tema. Mas eu também tenho notado um pouco isso, assim. Ah, e daí a gente cabe lembrar também que, né, que nos primeiros mandatos do Lula também teve a questão toda da Guarda Nacional, enfim, né, tipo, intervenção estadual por conta de problemas de violência, né, então, assim, a pauta armamentista, vamos dizer, da segurança pública também não é exclusividade da direita, mas é que eu acho que na esquerda existe um combate maior. Claro. Mas se você pegar, por exemplo, também a polícia que mais mata no Brasil é a da Bahia, Pois bem, que é governada pelo PT há um bom tempo também. algumas décadas já, É, né? A própria lei de segurança, né, que foi no governo Dilma, né, sim, pós 2013, né, que a gente começou falando 2013, logo sim. depois tem a lei de segurança, né, que vai criminalizar ainda um pouco esses movimentos sociais, né? A questão do terrorismo também, né? Que entrava justamente esse Sim, aspecto, sim, né? é. Pois bem. E de alguma forma, assim, eu sei que teria muita coisa pra gente discutir, e aí o nosso tempo meio que já tá acabando, porque você já tem outro compromisso em sequência, mas eu ainda queria te escutar no que tange a essa troca de ondas, rosa para agora onda azul, porque, de novo, esse é um ponto que eu acho que é interessante, né? Por que que tem que se falar da América Latina? Porque ainda que haja diferenças, vários movimentos internacionais eles acontecem semelhantemente, né? Então, pô, a gente poderia mencionar 1000 episódios em que mais ou menos foram acontecendo coisas parecidas, né? Os próprios golpes militares, né? Ocorre um, vai ocorrendo, etc. A onda rosa, a eleição dos governos progressistas. E aí a gente tem um pouco esse desafio, né? Teve essa onda rosa e acabou e vinham várias eleições de candidatos de direita. E aí voltou a ter alguns governos de esquerda, né? A Bolívia é um exemplo, o Chile é um exemplo, o Brasil é um exemplo. Argentina também é um exemplo, forçando um pouco a barra. Sim. Enfim, em alguns casos a gente está forçando a barra mesmo. E aí a gente volta, e inclusive volta cada vez pior, inclusive em vários casos, né? E, bom, a gente está em ano eleitoral no Brasil, então se a gente for seguir mais ou menos a onda latino-americana, na verdade a gente tem péssimas notícias, ainda que as pesquisas de opinião estão indicando ainda um cenário mais favorável para o Lula, né? Aí eu acho que até por uma própria inabilidade da oposição, né? Do principal candidato de oposição, que justamente tem cometido diversos erros, né? Na própria campanha, até por esse flagrante entreguismo, né? Ou seja, não é nem mérito da esquerda, é mais Não, demérito é da mais direita. demérito da direita. E cabe lembrar, assim, né, que com pandemia e tudo, a diferença no último pleito foi muito apertada. E isso sim, eu acho que é uma questão que tem sido bastante replicada, assim, porque nos países da região, quase nenhum você tem algum candidato eleito com uma grande margem de votos. A maioria das eleições elas têm sido eh, decididas ali na unha, né? Eh, Você vê no Peru que, enfim, Não, o que que foi o Peru? o fujimorismo está aí, né? Tava quarta tentativa, né, da Keiko se eleger e ela foi diminuindo a distância cada vez mais, porque no Peru você tem é algo nítido, né? Você tem o fujimorismo e o antifujimorismo. E o antifujimorismo conseguiu ganhar as últimas eleições, mas a Força Popular, né, que é o partido da Keiko e o partido fujimorista, foi é, se foi crescendo no Congresso, justamente tornando o país ingovernável. Por isso você teve essa sucessão de presidentes na última década, mas isso foi fazendo com que a vantagem do fujimorismo fosse se aproximando. Daí você tem na Colômbia também, uma eleição super apertada. Mesmo no Uruguai, né, que daí você tem agora, desde a primeira eleição da Frente Ampla, foi se formando a chamada coalizão republicana ou coalizão multicolor, né, no qual os dois partidos mais tradicionais do Uruguai, os brancos e os colorados, se juntaram a outras legendas, né, do centro e da direita para tentar bater na frente ampla. E daí as últimas duas eleições foram bastante apertadas, né? E pensando também que
No Uruguai, assim como no Chile, não tem a reeleição, né? Então acaba sendo justamente passar é, do candidato da situação adiante, né? E o Chile é a mesma coisa, que tem essa alternância de poder é, desde a eleição do Piñera, né? Porque a Concertación governou o país desde o final da ditadura, daí a Bachelet não conseguiu fazer seu sucessor, o Piñera elegeu, eles se alternaram no poder, veio o Boric e agora o Cast, que também estava aí há um tempo, né, tentando se emplacar, né, como presidente, né? E o primeiro candidato abertamente pró-ditadura, né, pró-legado pinochetista, sendo eleito no país, né? Porque o Piñera, apesar, né, de todos os vínculos de familiares seus, né, com o regime, ele não falava isso abertamente, assim, né? Ele não reivindicava a ditadura Pinochet. O caso do Cast, não. Daí é um candidato abertamente pró-ditadura. Então, é essa conjuntura que a gente tem vivido, né? De vários candidatos que se elegem na América do Sul, principalmente, né? Que teve esses ciclos, né? Dos golpes militares ali pós Segunda Guerra Mundial e que se mantém no poder, né? E o caso mais emblemático talvez seja o Paraguai, que inclusive foi o único país que durante a redemocratização foi eleito na sequência, assim, né, foi eleito alguém ligado ao regime Stroessner, né? Na Bolívia você tem até também a eleição, né, de um ex-ditador, mas posteriormente, no caso do Paraguai foi na sequência, assim, né? E o Partido Colorado, cujo nome oficial, né, é Associação Nacional Republicana, que era o partido do Stroessner, governou o país durante quase todo o período pós-ditadura, né? Com o breve interregno ali da eleição do Lugo, que também não se sustentou justamente porque não tinha maioria no Congresso, né? E daí a gente vive essa situação cada vez mais recorrente no continente do parlamentarismo às avessas, né? Porque quem acaba governando de fato é o legislativo, como a gente vê agora no Brasil também, o governo refém do Congresso, principalmente, né, com as emendas parlamentares do orçamento secreto. A gente teve já pelo menos dois plebiscitos no Brasil sobre Sim, isso. Eu acho que a gente teria que ter um terceiro para pois é, revogar de uma vez por todas, retomar o poder presidencialista, porque isso é uma catástrofe. sim, Eu acho que pela primeira vez na história está de fato conseguindo se consolidar no Brasil e em outros países latino-americanos esse desejo das elites de um parlamentarismo, né, com uma forma mais sim. sofisticada, eu acho, de evitar um caudilismo, né? Não sei. Mas assim, você acha que o que que esses governos de esquerda têm errado? Porque é muito curioso, assim, eu acho que com exceção do Brasil, que teve o retorno do Lula, mesmo partido que estava governando ali na primeira onda rosa, em vários países, Colômbia, a gente tem o Petro, o primeiro candidato de esquerda que fez parte da guerrilha, etc e tal, sendo eleito. É, no México a gente teve também, mas daí tem várias outras particularidades no México. Mas a gente teve o Chile também, logo depois das grandes manifestações chilenas. Então a gente teve, digamos assim, em alguns casos, o que se esperava ser candidatos até mais radicais ou de uma esquerda diferente do que governava até então, né? No caso da Colômbia nem tinha esquerda governando, né? Não, e assim, eu acho que os casos que você citou, né, de Chile e Colômbia são bastante emblemáticos, porque se você pegar os indicadores econômicos, a situação de chilenos e colombianos melhorou Com o governo. com o governo pós-pandemia. Tanto o governo Boric quanto o governo Petro, você teve melhorias nítidas na vida do trabalhador, inclusive com reformas trabalhistas, né? E não à toa, no caso chileno, a candidata foi a Janete Rara, que era ministra do Trabalho. Ela que acabou sendo escolhida nas primárias governistas, porque tinha essa aposta, né, por ela ser a ministra do Trabalho, isso significaria uma possível vitória, né? Porque tinha vamos dizer, melhorias nítidas, né, da vida do trabalhador. Porém, a pauta da segurança engoliu Hum. as campanhas de Chile e Colômbia. Isso eu observei bem de perto, né?
mesmo com a melhoria da vida do trabalhador, aumento do salário, enfim. Mas houve de fato, porque assim, eu, Sim, eu desconheço em profundidade, mas eu te pergunto isso porque no Brasil a gente está questionando isso agora, né? sim. Baixa taxa de desemprego, vários indicadores econômicos que, virtualmente falando, são positivos, mas que concretamente, na percepção subjetiva, mas obviamente também na percepção material, há um deterioramento ainda das condições de vida, ou pelo menos uma manutenção de um nível de vida muito abaixo. Não, sim, eu acho que no caso chileno e colombiano houve uma melhora de fato até por conta da redução da jornada de trabalho, né, que é hoje uma das principais pautas no Brasil também. Hum. Então nesse sentido, de fato houve, assim, né, essas melhorias. Mas elas foram engolidas pela pauta da segurança. E assim, o caso da Colômbia é mais complexo, mas no Chile, a violência não cresceu, em demasia. Mas o Caixa acaba sendo eleito com esse discurso. E eu acho até o México, eu até excetuo nisso, porque você ouve ali a reeleição, né? É, passou o No caso, você bastão, né? passou o bastão, né? Também não existe, o presidente não pode ser reeleito, mas o Morena seguiu no poder, mesmo o México enfrentando uma crise severa de segurança pública. Mas também é um país que vive, né, uma condição melhor para os trabalhadores a partir justamente desses primeiros governos de esquerda, né? Algo que, no caso da Colômbia, a pauta de segurança dominou, né, o cenário eleitoral e é algo que tem se repetido. No Uruguai também, né? A gente repercutiu recentemente no Xadrez Verbal que o próprio governo da Frente Ampla à esquerda permitiu agora o uso de veículos blindados para combater o crime em Montevidéu. Porque, novamente, né, o a existe há um aumento da criminalidade no Uruguai, isso é inegável, mas é que é isso, né, de você passa de patamares muito baixos, você tem um crescimento, isso vai dominar o noticiário, né. E no caso do Uruguai ainda tem essa questão do clã Marcé, né, que é um dos principais narcotraficantes, do continente, que ficou aí anos foragido, de origem uruguaia, acabou sendo detido, então isso repercutiu bastante no debate político uruguaio, né? Que agora o Uruguai, dentro das redes do narcotráfico internacional, era ali um coadjuvante, mas agora teve uma organização criminosa para chamar de sua e que atravessou fronteiras, né? Porque não se limitou apenas ao Uruguai, mas tinha ramificações em quase todos os países do Cone Sul, né? Tanto é que o Sebastião Marcet ficava indo da Bolívia para o Paraguai e vice-versa. Então se tornou uma questão de segurança continental, né? Então, mas é isso, você tem o aumento da criminalidade e é é, isso que tem sido a principal preocupação aqui no continente. E no Brasil também, né, as pesquisas, estava Sim, lembrando agora aquelas pesquisas que pegam qual que é o maior problema, que geralmente fica saúde, educação, segurança, salvo engano, segurança também tá liderando, tá sendo pioneiro, né? Bom, eu queria encerrar o programa, na verdade nem queria encerrar, né, mas a gente vai ter que encerrar, mas eu queria, encerrando, que você desse, eu sei que isso é contra o princípio dos historiadores, né, fazer projeções, mas eu queria que você desse um horizonte. Você acha que a gente está num cenário que existe algum motivo de, não sei, de otimismo, ou as coisas que estão se consolidando? Enfim, como é que você está, dito tudo isso, né, e toda a análise que você faz e que periodicamente vocês fazem também nos trabalhos de vocês, como que a gente pode colocar em projeção, não só pela eleição, né? Eleição é um ponto, mas em termos até mais amplos, assim, o que vai acontecer com a América Latina, assim? eu costumo replicar, né, uma máxima de que o otimista é o mal informado, né? Então, infelizmente, na natureza do nosso trabalho, a gente não tem muito motivo para ser otimista, né? Enfim, eu acho que a gente vive talvez uma das conjunturas mais delicadas da América Latina, desde que eu me entendo como um agente político, né? Desde que eu tenho consciência política, ali começo do século, né? Com 15, 16 anos, né? Que eu comecei a ter essa tomada de consciência. Eu acho que a gente vive um momento bastante delicado, né? Com essa possibilidade tanto, né? De uma intervenção militar por parte dos Estados Unidos em diversas regiões do continente, como tem acontecido, né? Principalmente em águas internacionais, né? Com essa questão dos navios, e o que mais me preocupa é que isso tem uma adesão muito grande
dentro do próprio subcontinente latino-americano, né? Que essa ameaça vinda dos Estados Unidos, ela é bem vista por diversos setores, né, da sociedade latino-americana e que justamente nas últimas eleições como a gente estava falando, é uma das principais pautas nessa questão da segurança e essa Pax Americana que é vendida, ela tem justamente bastante aceitação, infelizmente, né? Então, nosso papel como comunicadores é denunciar esses abusos, né, aos direitos humanos, que, enfim, sempre ocorreram aqui na América Latina, né? A própria Escola das Américas, né, formada no Panamá, ali no contexto da Guerra Fria, são um exemplo disso. Então, o nosso dever é seguir, né, se manifestando contra isso e denunciando, né, esses abusos. E talvez não sem razão e muito simbolicamente, a gente está no momento em que, como você falou em algum momento do programa, Cuba, né, que talvez foi o maior exemplo de luta Resistência, anti-imperialista e sim, resistência, tá hoje talvez por um fio como nunca esteve antes, né. sim, Então, bom, eu acho que é um tom adequado para encerrar o programa. sim, Um con infelizmente. um convite à reflexão também, É, levar a sério, né, porque eu acho que a gente estaria sendo muito sacana se a gente estivesse falando o oposto, né. Então, assim, eu acho que um convite a se debruçar nos estudos, na questão, assim, a gente tem feito, assim, ó, o programa que começou no começo do ano, né, esse formato de podcast, mas a gente já fez alguns episódios que vai entrando na América Latina, então acho que é o nosso tema, né, o tema do momento, acho que a gente tem que prestar muita atenção, especialmente como o imperialismo estadunidense tem se desdobrado. Então eu faço inclusive um convite a quem está nos escutando até esse momento para se aprofundar, entrar nas leituras, debates. Obviamente tem vários materiais aqui no Xadrez Verbal e tantos outros que eu acho que contribuem a dar esses primeiros passos para uma introdução ao tema, mas é um convite a uma reflexão séria, voltar a debater as questões do nosso continente, porque queira ou não, goste, torça ou não para a Argentina, mas a gente está junto no mesmo barco, né? sim. Então, Não, e só para encerrar também, o Xadrez Verbal está indo para a terceira eleição brasileira desde que ele existe como podcast, né? Eh, e, claro, pode ser uma percepção enviesada, enfim, até porque a gente costuma falar em relação ao Brasil só da política externa, né? A gente não costuma comentar política interna, senão o programa seria interminável, né? Então fica também a recomendação de outras iniciativas, né? Principalmente os nossos camaradas do Medo e Delírio em Brasília, né? Que estiveram em Floripa, né? No final de semana passado. Mas eu acho que a política externa, ela nunca foi tão é, importante para o debate político presidencial como é atualmente. É, eu acho que justamente de umas eleições para cá, né? Eu pego assim, acho que desde a eleição de 2010, né, que o Serra começou com essas questões, né, falando das fronteiras e tudo. Eu acho que desde então a política externa brasileira nunca teve tão presente nos debates eleitorais quanto hoje. A gente tem observado um crescimento justamente da importância da política externa, não que ela seja o principal tópico, mas eu acho que nunca na história eleitoral brasileira ela teve tão em voga nos debates. E chegando a absurdos, por exemplo, né, como o candidato Flávio Bolsonaro falar que se eleito na transição de governo ele iria convidar autoridades estadunidenses. cara, um comitê de transição do governo ter representantes americanos. É É, o cúmulo do entreguismo, do enfim. entreguismo. Caraca, é verdade, tinha esquecido dessa parte. Mas eu acho que então é isso, assim, claro, eu posso estar com uma leitura interessada até, né, viciada, né, mas eu não lembro, assim, né, de outras eleições que eu acompanhei, ou mesmo estudei, de você ter a política externa tão presente no debate. Muito bem. Bom, muita coisa para discutir, para conversar, Uhum. né? Mas deu para dar uma pincelada.
Para quem tá acostumado com os episódios de 4 horas do Xadrez Verbal e por Isso foi acaso tá só um aqui, aperitivo. peço mil desculpas, a gente queria segurar ele por pelo menos 6 horas, mas infelizmente tem outros compromissos. A gente espera que a gente consiga fazer mais discussões aí quando você estiver por aqui, em terras catarinenses. Venha fazer parte aqui do programa. A gente adoraria fazer mais 1, 2, 3 episódios contigo. Inclusive aceitamos recomendação, então depois a gente se fala também sobre isso. Para quem acompanhou, só peço aquela gentileza, né? Então compartilhe o episódio com o máximo de companheiros e companheiras possíveis. É um tema que a gente tratou sobre, pincelou várias questões, né? Acho que é um episódio bem interessante para ter um panorama assim, pelo menos inicial da problemática. Então compartilhe ao máximo de pessoas. Vocês sabem o quão difícil que é furar esse maldito desse algoritmo, que sim, ele não, ele não é neutro, ele tem partido, né? Então é difícil de furar. Então toda ajuda é muito bem-vinda. Além disso, eu preciso lembrar vocês que a gente tem uma campanha de autofinanciamento, então se você puder, e apenas se você puder, tem 2 formas de contribuir aqui para a manutenção do podcast da escola. Uma é lendo aqui o QR Code ou entrando no link, uma delas é virando membro da escola, né? Então, com apenas R$ 10 por mês você se torna membro da EFOP, isso ajuda demais. Ou fazendo uma doação no valor que for possível, isso também nos ajuda demais a manter uma independência de qualquer empresa, de qualquer política de Estado, governo, etc., sindicato. A gente não depende de ninguém, apenas de nós mesmos, mas isso é bom no sentido político da coisa. Então, se puder contribuir, se não divulgando, curtindo, comentando, já ajuda demais. É isso, deixem as questões, comentários, críticas e a gente se vê num próximo episódio. Até mais.